Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Projeto Celular, sua casa digital. Bom, hoje a gente vai falar sobre dicas de cozinha planejada pequena. Quero trazer aqui para vocês dicas práticas para quem tem um apartamento mais compacto, fazer um projeto que seja funcional e prático para o seu dia a dia. Então, eu vou trazer exemplos práticos para poder te ajudar a montar cozinha dos seus sonhos de uma forma que você consiga usar ela ali no dia a dia e que não falte nada, porque eu sei que uma grande dificuldade é conseguir colocar tudo na cozinha, ainda mais quando você tem um espaço pequeno para a cozinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dar de dica é: saiba escolher os eletrodomésticos. Por quê? Porque o que acontece? Eu sei que a gente tem as nossas necessidades de espaço para cozinhar, para preparar, só que você também tem um espaço físico muito limitado na parte de espaço quando você tem uma cozinha pequena. E se você tiver uma cozinha pequena e quer um projeto prático e funcional, o que você precisa fazer? Você precisa otimizar os espaços. E como que você consegue otimizar os espaços dessa cozinha? Bom, você vai conseguir otimizar o espaço da cozinha sabendo selecionar os eletrodomésticos a partir da geladeira. Então, por exemplo, você tem geladeira hoje de três grandes padrões. Você tem a geladeira pequena, que é uma geladeira de entrada. A geladeira pequena de entrada, ela vai ter uma largura mais ou menos de 60 centímetros a 62 centímetros de largura por 1,70 de altura. Então, você tem uma cozinha, uma geladeira, perdão, uma geladeira que você consegue ter um tamanho menor. E aí, o que acontece? A geladeira, ela não ocupa só o espaço dela. Ela precisa de espaço de respiro, o que perde muito espaço. Então, você precisa de ter 5 centímetros de cada lado, pelo menos, de respiro. Então, se ela é 60, você vai ter já um espaço de 70 centímetros. Se ela é 80, você precisa ou de 70, você precisa de um espaço de 80. Uma side by side, que é aquela geladeira dupla, esquece, não cabe numa cozinha pequena. Então, a primeira dica que eu te dou é: saiba escolher a geladeira certa. Depois da geladeira, você também tem que escolher a parte do cooktop correto, ou fogão. Porque o que acontece? Eu tenho um vídeo sobre tipos de fogão, qual é o melhor fogão para você. Então, se você quiser, dá uma olhadinha aqui no card, já olha também. E aproveitando, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais. Mas vamos lá. Continuando com a parte do fogão, o que acontece? Um fogão vai depender muito do espaço que você vai usar. Tem gente que quer colocar, por exemplo, numa cozinha pequena, um fogão de 5 queimadores. E isso você perde muito espaço na bancada, na área de preparo. Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem que mostra um fogão de 5 queimadores. Esse fogão ele precisa de um espaço de 80 a 90 centímetros de largura. 80 e 90 centímetros é muito espaço. Então, o ideal é um igual a esse daqui, ó, de 4 queimadores. Por quê? Você vai ter um espaço de 70 centímetros, que é menor. Então, normalmente, um cooktop de 4 queimadores ele tem 60, mas vai usar um espaço de 70. Vai caber o forno embaixo com tranquilidade e você vai ter uma área útil de pia mais preparada. Então, você consegue melhorar esse espaço. E se você conseguir centralizar a parte da cuba, fica bom porque você ganha um espaço para a área de lavagem e uma área seca. Então, isso também é importante. Mas se não tiver, trabalha aqui com um secador de parede. E aí, o que acontece? O escorredor de louça, mais uma dica para sua cozinha pequena. Não use aquele escorredor de louça na parte de cima que a gente vê. Por quê? O escorredor de louça na parte de cima, ele não é bom. Porque na hora que você coloca o escorredor de louça na parte de cima, na hora que você está lavando a louça, sua mão está molhada. E aí, com a sua mão molhada, imagina o seguinte: você está fazendo esse movimento aqui, lavando lá a panela. Fechou. Aí você vai colocar ela para a parte de cima. Olha só o ângulo. Só vai escorrer tudo, vai se molhar todo. Então não é prático. Se você colocar um escorredor de louça de parede, ele é melhor. E aí tem alguns escorredores de louça que você consegue até fechar ele fica lá na parede fechadinho. Ocupa pouco espaço. E não ocupa o espaço de armazenamento, porque se você usar esse escorredor na parte de cima, você vai perder espaço de armazenamento e espaço é fundamental. Então, use escorredor de parede. Ou aquele escorredor que você coloca e tira. Mas o ideal é de parede, porque se você coloca e tira, você precisa colocar em algum lugar ele depois. E aí, vai lá ocupar mais espaço. Então, o de parede que fecha o retrátil ainda é mil maravilhas. Bom, além do escorredor e dos eletrodomésticos, uma outra dica super importante para a cozinha é: se você tiver um poder aquisitivo um pouco maior, quiser investir um pouco mais no projeto, geralmente as cozinhas pequenas, elas são integradas com a lavanderia. E aí você precisa, na lavanderia, colocar
rodo, escada e assim por diante. Então, o gavetão na parte de baixo é super prático e ajuda muito para você guardar ali a parte de vassoura, rodo. E edição, coloca para mim, por favor, esse bendito gavetão. Olha só como é prático. Ele ajuda muito no dia a dia e na parte prática. E se você tiver com um investimento legal, uma outra dica é, na parede contrário à parede de uso de preparo, colocar um armário curto. Esse armário curto, mais uma vez, tudo que eu coloco de acréscimo, você vai investir mais no mobiliário, só que vai ajudar você na sua dinâmica do dia a dia. Então esse armáriozinho curto, geralmente ele tem um armário útil de 7 a 8 centímetros. Mais do que isso, acaba ocupando muito espaço. Só que para que ele é bom? Para colocar enlatado, colocar os itens menores que usa na parte de despensa. Então ajuda muito a parte de armazenamento. Agora, se você tiver uma circulação maior, pode trabalhar, por exemplo, com um armário de 30 centímetros. O que vai acontecer? Qual que é a grande sacada aqui? Para a circulação da cozinha funcionar bem, na cozinha eu não recomendo você ter um espaço de circulação menor do que 70 centímetros. Porque senão você vai abrir, por exemplo, o forno e não vai conseguir pegar as coisas. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Se você tem uma cozinha pequena e você não é adepto a lavar louça, colocar uma lava-louça você pode ter certeza, você vai perder espaço provavelmente nos seus talheres. Então você pode colocar, por exemplo, talher em potes. Então é uma outra dica que você pode trabalhar. Então eu trouxe algumas dicas práticas para você ter uma cozinha funcional e bem dinâmica para o seu dia a dia, investindo sim um pouquinho a mais, mas que ela funcione para você. E a última dica que eu tenho é: toma cuidado com a parte de ergonomia da sua cozinha. Por quê? Porque na hora que a gente está ali pensando na praticidade e tal, às vezes a gente coloca um armário muito baixo e acaba atrapalhando na hora de lavar a louça. Então, por exemplo, nunca use o micro-ondas bem abaixo da parte da área da pia. Geralmente o micro-ondas ele fica para a esquerda, porque ele é mais profundo. Então coloca o micro-ondas para a esquerda e a pia para a direita, ou a pia para a esquerda e o micro-ondas para a direita. E o micro-ondas, a altura ideal é 1,50 m a 1,55 m de altura, para não te atrapalhar. Então todo armário aéreo vai ter essa altura. E também coloque uma parte de fita de LED na parte de baixo desse armário, que vai ajudar muito na área de trabalho, no que você estiver à noite cozinhando e ajustando. E a última dica para acabar, porque vou lembrando aqui as dicas e trago para você, porque aqui é over delivery. Se você conseguir, trabalha com depurador, não o depurador slim. O depurador slim de embutir, ele acaba ocupando muito espaço. Ele não é bom, porque ele é slim na parte estética, mas ocupa muito espaço do armário. Então o depurador você consegue usar, tem um vídeo aqui falando sobre depurador ou coifa, então dá uma olhada. Mas o depurador normal, você consegue, ele é menor, um pouquinho maior na parte estética, só que ele não ocupa um espaço interno do armário. E aí você tem mais espaço de armazenamento na parte de cima. Espero que você tenha curtido o vídeo até aqui. Esse foi trazendo dicas rápidas e práticas para você colocar em prática já para ontem, para ter uma cozinha super funcional. Curte o vídeo e compartilha ele, já se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer o canal. Um abraço e até a próxima.